Bom, nós... Corta. Se a minha filha conseguiu juntar, aí vocês vão ver um pequeno incidente aqui que quase caiu a tela. Mas é isso aí, a gente vai fazendo aqui. Vocês devem estar ouvindo atrás um barulho de máquina, né, de trator, as obras aqui em volta, aqui no condomínio. Aqui no quintal a gente tem galinha, então às vezes, vocês vão, gente entrando aqui, minha filha, meu filho, minha esposa, mas enfim. Nós temos então esses 5 minutinhos aqui para... O primeiro passo é a gente mais ou menos ter uma ideia do que é desenho, né? Vocês estão vendo aqui? Então, mas o que é um desenho? Tá certo? Eu vou dar exemplos práticos, mas só para a gente entender mais ou menos. O desenho, ele é uma imagem criada, feita, né, numa superfície com algum objeto. Normalmente essa pode ser uma primeira ideia de desenho. Então, por exemplo, aqui a minha caneta, e a gente faz sobre um papel. Você pode pegar um pedaço de tijolo e riscar o asfalto, né, a rua. Você pode, enfim, entendeu como é que é? Essa é a diferença, uma das, né? Então, porque, por exemplo, a pintura, eu vou trabalhar geralmente com tintas, eu posso fazer a pintura somente com a minha mão, passando, eu posso jogar um spray de tinta, eu posso até pegar a própria tinta e derrubar apenas. Então, já são várias diferenças que vão aparecendo entre a pintura e o desenho. Nós vamos falar de desenho, tá bom? Então, preparou? Tá com a sua caneta na mão aí, com o seu lápis? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por quê? Uma outra característica nessa... Aliás, assim, não é nem definição, tá bom? É conceito. O conceito é uma ideia mais aberta. A definição é uma coisa, é isto. Então, tudo que a gente for falar sobre arte, normalmente a gente trabalha com conceitos, tá bom? E não definição. Vamos lá, voltando ao desenho. O desenho tem uma outra característica que é composta por 3 elementos. Normalmente, para você chamar algo de desenho, ele vai ter ou linhas, né? Ou ele vai ter pontos, ou ele vai ter uma forma. Então veja bem, normalmente um desenho tem pelo menos 2 dessas coisas. Ou ele vai ter linha e vai gerar uma forma, ou ele vai ter um monte de pontinhos junto, e esses pontinhos, feitos com uma caneta, por exemplo, geram uma forma, entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui de pertinho agora, só para ficar mais claro. Então esse aqui eu acabei de fazer, olha aí, tem a linha, aqui também tem os pontos, né? Eu posso fazer, ó, quanto mais próximo eu fizer os pontinhos, aí, mais escuro fica. Esse daqui é o ponto liso. Quanto mais longe eu fizer, mais claro ele fica, certo? Tudo bem? Aqui também tem os risquinhos, tá vendo? São riscos mesmo, são riscos, tá? Daqui é um esboço, tá? Não é? Mas que pode gerar uma ideia assim de sombra. Tudo bem? Então vamos lá. Então você tem a linha, o ponto, aqui também são linhas, e você acaba gerando uma forma. Ah, mas e se, por exemplo, eu não fizer isso? Eu fizer uma outra coisa, vai, você consegue fazer isso aqui, ó. Olha lá. Conhece isso aqui? Olha lá. Tem muito cabelo, não deve ser autorretrato, porque tem muito cabelo. Mas enfim, isso aqui todo mundo sabe fazer. Mas ao mesmo tempo que eu posso fazer isto, eu posso fazer, de repente, isto. Né? Posso fazer, por exemplo, também algo mais ou menos como uma ideia de um olho, por exemplo. Tudo isso daqui a gente vai conversar depois com calma, tá? Que eu vou dar umas dicas. Então, veja bem, tudo isso aqui é traço, né? Ó, deixa eu pegar aqui melhor, pumba. Então, é uma sequência de traços que vai gerando a ideia de uma forma, de algo que seja ou um objeto, ou uma parte de um rosto, ou uma parte de um cenário, tudo bem? Então, tudo isso aqui compõe as possibilidades iniciais de um desenho, que a gente vai contar agora como a gente pode fazer.